Fala aí, seu curioso, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, na verdade o primeiro vídeo do canal que eu vou falar sobre curiosidade dos filmes, das séries. E o primeiro que eu vou trazer vai ser a saga do James Bond, vou fazer curiosidade de todos os filmes que foram lançados até agora. Vai começar com o primeiro, que é o 007 contra o satânico Dr. No. Então se liga no vídeo. Então pessoal, vamos lá. Nesse primeiro vídeo eu vou estar trazendo 20 curiosidades sobre o 007 com o satânico Dr. No. Beleza? Que foi o primeiro filme do James Bond. Eu vou fazer de toda a saga. Vamos começar por esse, que foi um dos mais famosos até hoje, né, com esse James Bond, que é o Sean Connery. Eu vou trazer curiosidades sobre ele, sobre a carreira dele. E ele foi considerado até hoje o melhor 007. Já faz 58 anos que foi lançado esse filme. Então confira aí agora 20 curiosidades sobre esse filme. Vai. Então vamos lá, pessoal. A primeira curiosidade vai ser sobre o porquê que foi esse primeiro filme, o 007 com o satânico Dr. No. Todas essas 20 curiosidades eu peguei no site do James Bond Brasil, vou deixar linkado aqui pra vocês, tá? É um site muito legal pra quem é fã da cultura de investigação do 007, assim como eu. O primeiro filme foi o 007 com o satânico Dr. No. Ele não era para ser a primeira opção dos produtores. O primeiro que eles queriam fazer era o Cassino Royale. Só que os cineastas não possuíam o direito desse livro para poder fazer essa adaptação para o cinema, né? O do Thunderball fazia parte de uma disputa judicial entre Ian Fleming e Kevin MacLeod, que depois conseguiram fazer esse filme aí. Eles entraram num acordo ali na justiça, conseguiram gravar. Vou trazer curiosidades para vocês também. E o filme do Goldfinger, que também foi um filme que fez muito sucesso do James Bond, com o Sean Connery também, ele era muito caro para ser gravado por primeiro, então os caras pensou, pô, vamos fazer primeiro um para ver se for render, a gente faz outro. Aí começaram pelo 007 Satânico Dr. No, que foi a melhor escolha para eles, beleza? Segunda curiosidade sobre esse filme. Inicialmente, Ian Fleming não queria que fosse o Sean Connery. Não é que ele não queria, não era a primeira escolha. A primeira escolha era Roger Moore, que chegou a ser também um outro 007 muito famoso. Eles queriam que ele fosse o James Bond, mas ele não aceitou por conta de questão de agenda. Ele já tinha um compromisso com uma série chamada O Santo, uma série que fez muito sucesso na época. E outros nomes também foram cogitados antes do Sean Connery. Um foi Max von Sydow, que eu vou deixar aí pra vocês ver quem que é. Gary Grant, David Niven, Trevor Howard e Rex Harrison. Esses são os papéis aí, foram os caras que tentaram ser o James Bond até chegar no Sean Connery. A terceira curiosidade é que Sean Connery foi contratado para ser o James Bond após a esposa do produtor do filme, né, que se tornou a família que até hoje cuida da produção dos filmes de James Bond, o Albert Broccoli. E a esposa dele tinha visto um filme que o Sean Connery fez e ela gostou muito e sugeriu para o seu esposo que fosse esse ator. E aí ele fez o teste, o papel e passou. A quarta curiosidade desse filme é que o ator Sean Connery, mesmo tendo 32 anos, ele usou peruca nas gravações de todos os filmes de James Bond. Ele não, aquele cabelo que ele tem, que conquista todo mundo no filme, principalmente as mulheres, não é dele. Na verdade ele era calvo, pessoal, ele não tinha cabelo, ele era careca. Então usaram a peruca durante toda a saga James Bond e até em outros filmes dele, ele usava a peruca. Quinta curiosidade sobre o filme. O cano da arma fotografado na icônica abertura que passa ele lá e ele mira e ele atira, era um Colt 45 e era um revólver de cano curto usado pelo Serviço Secreto Britânico. Então era uma arma originalmente usada pelos agentes secretos, né? Durante as sessões de fotos e filmagens tinha que ter, era obrigado a ter um oficial do Serviço Secreto Britânico na sala, por conta das leis de armamento da época na Inglaterra. Vamos lá para a sexta curiosidade do filme. O homem que aparece na primeira vinheta da abertura, aquela da arma que ele atira, não é o Sean Connery, e sim seu dublê, Bob Simmons. A explicação que o criador teve, que foi essa abertura durou bastante, e o cara desenvolveu bastante sequências, o Maurice Binder, é que na época, ó a desculpa que ele deu, ele falou assim, nem o Sean Connery, nem o Bob Simmons, que era o dublê, eles eram conhecidos, então ninguém ia ligar quem que era o cara que estava ali. Então, se você não reparar, você
Você vê que nem é o Sean Connery. Sétima curiosidade do filme. Falando nele, o dublê, o Bob Simons, é ele que dirige todos os carros do filme. Ele... Até o carro fúnebre. É ele que dirige naquela perseguição de carro na montanha. Oitava curiosidade do filme. O Dr. Nu era para ser um macaco. Quase que foi um macaco, né? Na verdade, os roteiristas achavam o Dr. Nu do Ian Fleming meio nada a ver, assim, meio genérico. E com aquela mão de ferro, então eles teve a ideia de fazer um macaco. Eles queriam que o Dr. Nu fosse um macaco sagui. Só que daí os produtores, né, o Albert Broccoli e o Harry Shelton, ficaram tipo assim, os caras falaram, pô, que isso, um macaco sagui? Não tem como. Aí eles pegaram e rejeitaram essa ideia aí e foi igual foi do filme mesmo. Nona curiosidade do filme. Ian Fleming ficou tão encantado com a beleza de Ursula Andrews, a Bond Girl desse filme, que no seu seguinte livro ele mencionou ela descrevendo como se fosse uma linda atriz de cinema. Décima curiosidade. O biquíni que Ursula usa no filme, ele é de uma cor marfim e não branco, como se achava. Segundo ela, a peça, ela falando, né, nas palavras dela, era um pano qualquer, ela nem ligava. Só que daí um amigo dela pediu para ela não jogar fora e guardar. E ela guardou. E depois de muito tempo, em 2001, ela ficou durante anos guardado esse biquíni, foi leiloado por 41.125 libras. Muitas vezes mais do que o salário que ela recebeu no filme, na verdade, que foi de 1.500 libras. Vamos lá para a 11ª curiosidade do filme. Todas as vozes femininas gravadas, elas foram dubladas por atrizes inglesas. Menos a da senhorita Moneypenny, que foi da atriz Lois Maxwell. Ela teve sua voz durante toda a saga e ela mesma que mantinha a voz dela. 12ª curiosidade do filme. A personagem Sylvia Trench, interpretada por Eunice Guyson, inicialmente era para ser um personagem recorrente da série, ser um par romântico do James, assim, em toda a saga. E ela também apareceu no 007 contra Moscou, mas não foi incluído nos filmes seguintes. O papel dela inicialmente era para ser para Lois Maxwell, que fez a Sra. Moneypenny, mas ela acabou não sendo recorrente e a Moneypenny ficou recorrente no filme. Até hoje tinha Moneypenny no filme. 13ª curiosidade do filme, pessoal. A Eunice Guyson, que foi o que eu acabei de falar, que ela foi uma personagem que ela seria recorrente, mas não foi. Ela foi a primeira e a única Bond Girl a interpretar 2 filmes do 007. Ela fez esses 2 que foram mencionados na curiosidade anterior, e ela foi a única Bond Girl que fez esse feito. 14ª curiosidade do filme é a música tema do James Bond, aquela que toca sempre a composição, né? O Montgomery, que é quem está acreditado, o compositor que está acreditado, ele entrou numa batalha judicial contra o John Barry, que expandiu a música, levou ela por vários filmes do James Bond. Mas isso permaneceu por bom tempo. E do primeiro filme, em 1959. E aí em 2001 teve um julgamento que o Monty Norman, né, que foi o primeiro cara que falou que fez a música, ele ganhou na justiça o fato dele ter de fato ter composto a música do zero. Então o tema do James Bond é dele, Monty Norman. 15ª curiosidade. Maurice Binder foi o responsável pela incomum campanha de publicidade do filme, para a divulgação do primeiro trailer, na qual ele colocou Sean Connery para narrar a apresentação. Segundo relatos do pessoal e dele mesmo, do Binder, né, os executivos da United Americans odiaram o trailer. Vou colocar o trailer para vocês verem como é que foi. Vamos lá, pessoal, para a 16ª curiosidade, para mim é a curiosidade mais legal desse vídeo. O Ian Fleming foi o criador da história do James Bond. Se vocês quiserem, até trago curiosidades dele sobre você, que ele foi um agente, sim, e ele foi da Marinha, ele serviu várias curiosidades, relógio, tudo do James Bond tem a ver com esse cara, que foi o grande criador, né? Ele queria que seu primo, o ator Christopher Lee, fosse intérprete do Dr. No, no primeiro filme do 007. Só que Lee terminou não sendo contratado para esse filme. Ele fez um outro filme da franquia do James Bond, que foi o 007, contra o Homem da Pistola de Ouro, como vilão escaramango, um dos vilões mais legais também. E na verdade, o James Bond foi inspirado no Christopher Lee, que foi um ator, mas antes de ser ator ele foi um agente secreto, e ele lutou nas guerras, ele foi um agente secreto muito importante.
E ele depois acabou virando uma lenda aí, né, do cinema, fazendo vários filmes. E ele, uma curiosidade dele aqui, paralelo, é que o Christopher Lee, ele só gostava de interpretar vilão. Então, acredito que esse foi um dos motivos dele não ter aceitado o seu James Bond e ser sim o vilão. Uma sétima curiosidade do filme, pessoal. Ian Fleming também convidou o ator Noel Coward, eu vou colocar a foto dele aí pra vocês, pra ser o vilão do Dr. No. Só que o ator ele não quis, daí ele respondeu assim, Dr. No, 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 no. 18ª curiosidade do filme também é muito legal e é tipo um easter egg bem curioso. Eu vou colocar pra vocês no vídeo também uma réplica do quadro pintado pelo Duque de Wellington, que foi roubado em 1960, nunca mais foi encontrado. Ele pode ser visto em uma das salas de jantar do Dr. No. Então os caras fizeram esse easter egg aí bem legal. 19ª curiosidade do filme, pessoal. Após ter sido estreado nos cinemas italianos, o Vaticano soltou uma nota expressando a sua desaprovação do filme e desaprovando também a moral que o filme pregava. Então vamos lá, pessoal, para a última curiosidade. A 20ª curiosidade do filme é que uma filial japonesa da United Artists interpretou mal o título do filme, Dr. No, e eles colocaram Doutor No, tipo assim, como se fosse uma pergunta e uma afirmação, né? Com essa gafe aí foi criado cartazes com esse título do filme. E aí o pessoal começou a questionar, né? Mas antes de descobrir antes do erro ter sido descoberto, né, pelo grande público, eles retiraram esses cartazes dos cinemas lá do Japão. E é isso, pessoal. Essas foram 20 curiosidades sobre o filme James Bond e o Satânico Dr. No. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo, então tô meio travado ainda, tô começando a fazer mais agora. E vou tentar sempre trazer vídeo pra vocês semanalmente, se der 3 vezes na semana. Vou começar com essa saga do James Bond, vou fazer todos os filmes, pode ser que eu não faça em ordem certinho, porque tem outros filmes que eu quero trazer também, curiosidades dos atores, curiosidades dos bastidores, como eu trouxe aqui, e muitas outras coisas, tá bom? Então peço que se você gostou ou achou legal, divertido, se inscreva, deixa o like. Se não gostou também, dá dislike, comenta do que não gostou, que dá pra melhorar. É o primeiro vídeo, então eu sei que, né, tá começando. E tamo aí, pessoal. Peço que vocês se inscrevam, deixa aquele like e até o próximo vídeo.